Vamos orar. Nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos pelas Tuas bênçãos e misericórdias que se renovam cada dia, pelas tão boas horas sabáticas que estamos tendo aqui na Tua casa, pelo privilégio de mais uma vez podermos levantar nossa voz na nossa língua e gravar essas mensagens para os nossos irmãos do Brasil. Que essas mensagens possam ir acompanhadas da chuva serôdia, Pai, e do Teu Espírito, que possam embutir na mente e nos corações dos ouvintes as palavras de vida e que o Teu poder venha remover a mão dessas charts e dessas tábuas e também da Tua palavra, a fim de nos abrir o entendimento e a compreensão a essas verdades tão presentes para os nossos dias. Que ao meditarmos, nossa meditação possa ser doce e suave à nossa boca, mesmo que a experiência seja amarga. Para aqueles que têm fome e sede de justiça, todo amargo é doce. Pedimos a unção do Teu Espírito mais uma vez, que o sangue de Cristo não somente nos purifique do nosso pecado, mas nos dê forças para vencer o pecado a cada dia. E assim possamos ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É a nossa oração, e que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor abra os nossos ouvidos, que possamos não endurecer o nosso coração, mas que possamos dar ouvidos à Tua voz e reformar e ajustar a nossa vida de acordo com a Tua vontade, a nossa oração e nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo em Apocalipse 14, sobre as 3 mensagens angélicas. E, na verdade, é uma continuação do estudo dessa manhã. Essa manhã nós vamos a Apocalipse 14. Nessa manhã nós lidamos com a primeira mensagem angélica e com somente um aspecto da primeira mensagem angélica, que é o temer a Deus. A primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O objetivo desse estudo é nós analisarmos a segunda parte dessa mensagem, que é o dai-lhe glória. Temer a Deus e dai-lhe glória. Ok? Então, o objetivo dessa tarde é nós analisarmos dai-lhe glória. O que significa dar glória a Deus? Ou dar glória a Deus? Eu queria convidar vocês para nós lermos a primeira mensagem angélica novamente, Apocalipse 14, verso 7. Na verdade, começando com o verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, nós vemos um anjo voar pelo meio do céu com o evangelho eterno. E aí depois nós temos as 3 mensagens angélicas. Então, as 3 mensagens angélicas, elas, na verdade, elas são o evangelho eterno. E isso é um mistério porque a capacidade que Deus tem de resumir e condensar o evangelho eterno em 3 mensagens. Basicamente em 3 versos da Bíblia. É engraçado que existe um outro lugar na Bíblia que nós temos também o evangelho eterno inteiro contido em 6 versos. Daniel 11, do verso 40 a 45. Mesma capacidade que Deus teve de condensar o evangelho eterno nas 3 mensagens angélicas, Ele fez também em Daniel 11, 40 a 45, que também faz parte das 3 mensagens, as boas novas do Oriente e do Norte. Mas isso é um outro estudo. Mas como eu disse, nós vamos analisar somente uma parte dessa mensagem. No estudo passado nós vimos que temer a Deus é
conhecer a sua palavra, comer o livrinho, mas é também odiar o mal, orgulho, vaidade, arrogância, a língua perversa e também o mau caminho. E nós vimos que o contrário dessas coisas é o bom caminho e que nós devemos buscar o bom caminho, que nós vimos em Jeremias 6,16, são os antigos marcos, ou as antigas veredas. Okay? Vamos para o livro de Salmos, capítulo 8. Vamos começar a lidar com essa parte da mensagem, dai glória. O que significa dai glória a Deus? Salmos, capítulo 8. O primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Ok? Salmos capítulo 8. A Bíblia nos diz, verso 3: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua, estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então, geralmente a gente usa esse texto, e eu usava esse texto, quando eu dava minhas palestras sobre o espaço, sobre as constelações, sobre a criação de Deus. A gente geralmente pega esse texto para mostrar quão pequeno e insignificante é o homem em relação à criação de Deus, ao universo de Deus. Mas no verso 5, veja o que diz, no verso 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, quando Deus criou o homem, Ele fez um pouco menor que os anjos e coroou o homem de glória e honra. Ou seja, quando Deus criou o homem, a glória de Deus foi colocada sobre o homem. Ok? Então, agora, existe um outro lugar na Bíblia que também nos fala sobre esse mesmo, na verdade, Paulo cita esse mesmo texto no livro de Hebreus, capítulo 2, queria que vocês fossem lá, Hebreus capítulo 2. Paulo ele cita esse mesmo texto em Salmos, que nós lemos, mas ele aplica de uma forma um pouco diferente. Livro de Hebreus, capítulo 2. Obrigado. Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler no verso 6. Ok? Hebreus 2, verso 6. A Bíblia diz: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então nós vemos aqui Paulo citando mais uma vez o que Davi escreveu no Salmos 8. Okay? Que Deus fez o homem com uma glória um pouco menor do que os anjos. Okay? Mas veja só o que Paulo aplica nesse texto, verso 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. O que Paulo acabou de fazer aqui nesse texto? Ele acabou de conectar
a humanidade que foi revestida pela glória de Deus com Jesus. Okay? Ele nos mostra que esse Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, ou seja, quando Cristo saiu da sua glória, ele estava revestido de glória, ele era um anjo em poder, ele era fisicamente diferente do que ele é hoje. Ele abriu mão de tudo isso, veio a essa terra, se diminuiu ou se revestiu da humanidade a ponto de morrer pelos nossos pecados. Ok? Então, fique com isso em mente. O próprio Jesus veio tomar parte dessa natureza que foi feita um pouco menor do que os anjos. Veja o que a Bíblia nos diz em Salmos capítulo 90. Porque o propósito de Deus era que o homem sempre andasse revestido com a glória de Deus. Esse era o propósito de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não estavam nus, mas eles eram cobertos pela glória de Deus. Da mesma forma, o propósito de Deus hoje para nós é que nós estejamos cobertos pela glória de Deus. Por isso a primeira mensagem diz: temer a Deus e dar-lhe uma glória. E nós vamos ver o que significa dar glória a Deus. Como é possível para nós estar cobertos pela glória de Deus. Porque Paulo diz que Jesus se cobriu pela glória de Deus. E muitos, dentro da igreja, dizem que é impossível nós vivermos como Cristo viveu. Muitos ensinam que é impossível nós vencermos o pecado como Cristo venceu. E eu me pergunto, se é impossível, por que Jesus veio aqui nos ser exemplo, então, se é impossível? Em outras palavras, as pessoas que ensinam essa heresia que vem do abismo, porque isso não é bíblico, elas simplesmente estão dizendo que todo o sacrifício que Cristo fez aqui, em vão, não valeu nada. Todo o exemplo e a vida de ministério que ele deu, simplesmente não é suficiente. E a propósito, esse foi o primeiro dilema, o primeiro engano de Satanás. Satanás disse: é impossível guardar a lei de Deus. Não foi isso que Satanás disse no princípio? É impossível guardar a lei de Deus. Muitos de nós hoje repetem essa mesma ideia. Ok? Agora, Salmos 90. Salmos 90. Nós vamos ler no verso 14. Salmos capítulo 90, verso 14. A Bíblia diz: farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Mais uma vez aqui as madrugadas, né? As madrugadas aparecendo na Bíblia. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Veja que o plano de Deus é que a glória dele apareça sobre os seus filhos. Seja sobre nós, verso 17, a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, em outras palavras, o plano de Deus para o ser humano é que nós, ao andássemos, ao comermos, ao fazermos as nossas atividades, nós refletimos a glória de Deus, ou que nós reflitamos a glória de Deus. Esse era o plano de Deus. Porém, nós sabemos que isso
não quero dizer que não é possível, porque é possível, mas nós vemos que isso não aconteceu. Ok? Não aconteceu. Vejam no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. João 17. O próprio Jesus nos diz que é possível a glória de Deus ser refletida na nossa vida. É possível. O problema é que nós somos rebeldes. E pela rebeldia, essa promessa não se cumpre. Por causa da nossa parte no trato, a promessa não se cumpre. João 17, verso 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem são esses que um dia hão de crer? Eu e você. No dia 29 de outubro de 2011, Jesus ora por nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo crê que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então veja que Jesus mesmo promete essa glória. Jesus promete que essa glória seria dada se nós estivéssemos unidos com Ele e com o Pai. Então, quando nós vemos a primeira mensagem angélica, temei a Deus e dai-lhe glória, é essa mesma glória que Cristo está prometendo aqui. Agora nós vamos ver como receber essa glória. E o que nos separa dessa glória? Qual é o problema? E por que nós não estamos refletindo essa glória? Lembra o Apocalipse 18, que um anjo desce do céu, ilumina a terra com a sua glória? Veja bem, hoje de manhã eu conversava com um irmão, ele dizia, nossa, eu fico impressionado como que 7 bilhões de pessoas que vivem hoje no planeta estão em trevas, estão em escuridão completa. A maioria não conhece a Deus. Por quê? E eu disse para ele, olha, uma das razões que eu acredito é que o mundo está em trevas porque aqueles que deveriam fazer a luz brilhar, não fazem. Quem são aqueles que deveriam fazer a glória de Deus brilhar? Não somos nós? Pois se o mundo está em trevas é por minha e por sua culpa. Porque nós somos chamados das trevas para a luz, só que ao mesmo tempo essa luz não brilha no mundo. Veja em Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4. E é triste nós encararmos essas verdades, mas é a dura verdade. E a Bíblia é muito clara em nos ensinar isso. Salmos 4, verso 2. Salmos capítulo 4, verso 2, a Bíblia diz: Filha dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia ou em vergonha? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Então, até quando nós vamos converter a glória de Deus em vergonha? Buscando a vaidade, buscando as coisas desse mundo? Buscando a mentira? O que significa buscar mentira? Eu meditei nessa frase, porque aqueles que amam a vaidade também buscam a mentira, ou buscam o engano, né? Buscam escutar os sermões milkshakes de falsas doutrinas e falsos ensinamentos, buscam a mentira. Amam a vaidade e buscam a mentira. Jeremias capítulo 2.
Jeremias capítulo 2. E aí quando você vem com quando você vem com o claro ensino bíblico, com o conselho da testemunha fiel, eles dizem, não, essa mensagem é tudo dura, é muito dura para nós não vamos ouvir. Jeremias capítulo 2, verso 11. A Bíblia diz, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Ou seja, Deus nos deu glória, e nós pegamos essa glória e trocamos essa glória pela glória do mundo. Que para Deus é loucura, que para Deus é de nenhum proveito, que é vaidade. Fazendo isso, nós simplesmente como é que eu vou colocar isso? Mas fazendo isso, nós simplesmente rebaixamos a glória de Deus, envergonhamos o nome de Deus diante dos povos. E isso é muito fácil de nós vermos. Há uns anos atrás, nós estávamos conversando com uns amigos e eles vieram com... Uma delas veio e nos perguntou, mas me diz uma coisa, vocês são vegetarianos por causa da igreja ou por outra razão? Porque eu conheço muitos adventistas que não são vegetarianos, que comem carne, que, sabe, não se preocupam com a saúde. Então me diz aí, vocês são vegetarianos por causa da religião ou por alguma outra razão? Ou seja, nós envergonhamos o nome de Deus perante os povos. Nós somos uma pedra de tropeço às vezes perante os povos. Lembrem, Judá fez pior do que os pagãos. Pior. Veja no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel 5, verso 20. Daniel capítulo 5, verso 20. Nós lemos esse texto hoje de manhã. Nós vamos ler de novo. Porque a experiência de Nabucodonosor é também a experiência da igreja nos últimos dias. A Bíblia diz em Daniel 5:20, mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E nós sabemos que ele acabou indo pastar com os bois e com os jumentos. Agora, veja, da mesma forma que Nabucodonosor foi tirado do seu trono, foi espalhado pelas feras ou pelos animais dos campos, sua glória foi tirada dele, da mesma forma Judá, Israel. Foram arrancados da sua glória. Deus não prometeu dar para eles uma terra gloriosa que manava leite e mel. Pois é, eles foram arrancados dessa terra, foram levados para Babilônia, cativeiro. Foram espalhados entre as nações, entre as bestas, entre as feras. Da mesma forma que Nabucodonosor, porque o coração se exaltou, o coração se endureceu. Por isso que a sua glória foi tirada. Vejam comigo em Salmos capítulo 106. Salmos 106. Salmos capítulo 106. Verso 19.
Salmo 106, verso 19. A Bíblia diz: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Sabe, Isaías capítulo 1 nos fala que Israel é como um boi que come erva. Daniel 5:21, nós lemos que Nabucodonosor acabou como os bois que comiam erva. Eu me pergunto, por que Deus mandou o seu povo, ou comparou o seu povo à imagem de um boi, de uma besta que come erva? A resposta está aqui no Salmo 106, que nós acabamos de ler. Porque antes mesmo deles serem espalhados e serem comparados a um boi sem entendimento que come pasto, o próprio povo de Deus converteu a imagem de Deus num boi. Foi por isso. Antes mesmo, o próprio povo de Israel converte a imagem de um Deus glorioso, majestoso, que reina sobre o universo, converteu a imagem de Deus na imagem de um boi. Foi por isso que depois eles foram parecidos com um boi, porque aquilo que você contempla, você é transformado. Se você contempla os deuses de pau e pedra e ouro, as bestas ou os ídolos, que não têm sentimento nem coração, você se torna duro, sem sentimento, sem coração, da mesma forma que os teus ídolos. Como eles adoravam o bezerro, eles acabaram sendo, o fim deles acabou sendo como os animais. Agora, vejam comigo em Êxodo 32, nesse episódio da imagem, ou do bezerro de ouro, Êxodo capítulo 32. Nós sabemos que muitas coisas estavam envolvidas nessa adoração do bezerro de ouro. Eu só queria apontar algumas delas para que a gente fique com isso em mente. Porque essas são as razões pelas quais nós não iluminamos, ou melhor, não refletimos a glória de Deus. Nós refletimos mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Acho que ontem nós conversando na hora do pôr do sol, se as pessoas olham um adventista andando pela rua, se elas não sabem que é um adventista, às vezes você não pode diferenciar um adventista de uma pessoa que não é adventista. Porque elas se vestem igual, elas andam igual, escutam o mesmo tipo de música, comem o mesmo tipo de comida, veem os mesmos filmes. A maioria dos adventistas, eu estou falando a maioria, não generalizando, né? Você não consegue dizer a diferença. Se você vê alguém no aeroporto, ou na rodoviária, ou esperando alguém com a Bíblia na mão lendo, você pode ter certeza que ele não é nem católico, nem adventista. Ou ele é testemunho de Jeová, ou ele é evangélico, de alguma outra denominação. Porque dificilmente você vai ver um adventista lendo a Bíblia, não. Nós não somos mais o povo do livro, nós perdemos a nossa identidade. Êxodo 32, verso 2. A Bíblia diz: e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E eles os tomou das suas mãos e trabalhou com ouro como um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles. E abrogou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Então nós temos aqui comida envolvida, nós temos bebida envolvida, e nós temos jogos envolvidos. Porque essa palavra folgar
ela significa jogos competitivos. Okay? Jogos competitivos que por muitos anos, dentro da igreja, eu mesmo pratiquei. E muitos problemas saíram desses jogos competitivos, muitas brigas eu presenciei, de pastores brigando com irmãos por causa do futebol, por causa desse tipo de atividades. E veja só o que a Bíblia nos diz no Salmo 106 novamente. Salmo 106. Nós estamos mais uma vez focando de que forma a glória de Deus ela nos abandonou por causa da nossa iniquidade, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa idolatria, né? Assim dizendo. Salmo 106, agora no verso 26. Verso 26. A Bíblia diz: por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Então, uma outra razão de que a glória de Deus se apartou de nós é que nós nos juntamos em Baal Peor e comemos o sacrifício dos mortos. O que aconteceu em Baal Peor? Vocês lembram? No livro de Números 25. Vejam comigo em Números 25. O que acontece em Baal Peor? Então veja algumas razões de que a glória de Deus se aparta de nós. Adoração, idolatria, vaidade, né? Buscar as coisas materiais, tipo de comida que nós nos alimentamos, tipo de entretenimento que nós temos. E agora em Números 25, verso 1. Israel deteve-se com Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então, verso 2. E eles convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então aqui nós temos o que nós acabamos de ler em Salmo 106. O povo se prostituiu com as filhas dos moabitas, comeu o sacrifício dos deuses, se inclinou e os adorou. O que significa essa prostituição com as filhas dos moabitas? Fornicação. Eu queria ilustrar para vocês e apresentar para vocês uma história de um homem que ilustra o que eu estou querendo dizer nessa tarde. Existiu um homem que foi repleto, ou que se encheu da glória de Deus, mas por causa desses mesmos pecados, a idolatria, dieta, estilo de vida, entretenimento e a mistura que ele fez com as filhas dos moabitas, amonitas e a filha do faraó, a sua glória se foi. Salomão. 1 Reis, capítulo 10. Temei a Deus e dai-lhe glória. Se nós não recebemos essas mensagens em ordem, nós não conseguiremos chegar até o fim. Nós precisamos receber essas mensagens em ordem. Temer a Deus e dar-lhe glória. 1 Reis capítulo 10. Nós vamos começar lendo no verso 3. Veja só como Salomão, ele era cheio de entendimento e de glória. Salomão lhe deu, verso 3, Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, falando sobre a visita que a rainha de Sabá fez a Salomão. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, veja só,
a comida de sua mesa, o assentar-se de seus servos e o estar dos seus criados, as suas vestes, os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Veja só que interessante. A rainha de Sabá notou em Salomão alguma coisa diferente. Notou o comportamento dele, não só dele, mas dos seus servos, como eles falavam, como eles agiam, como eles comiam, a sua comida, as suas vestes, forma de saúde, forma de vestuário, a forma que ele oferecia holocaustos a Deus. Em outras palavras, como ele era fiel nos dízimos e nas ofertas, o tipo de sacrifícios que ele oferecia a Deus, o tipo de louvor que ele dava a Deus, as músicas que ele oferecia a Deus. A rainha de Sabá ficou impressionada. Disse, uau, que homem sábio, que glória que esse homem possui. Verso 23. Verso 23, a Bíblia diz, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Então, Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Poderíamos nós dizer que essa riqueza e essa sabedoria também, nós poderíamos substituir e dizer assim, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra em glória. Seria forçar a barra nós falarmos isso. Vejam comigo no livro de... Fiquem com o dedo em Reis, 1 Reis. Vejam em Mateus capítulo 6. Porque o próprio Cristo nos diz que Salomão excedeu em glória. Riqueza e sabedoria são sinônimos de glória. Mateus capítulo 6. Verso 27. Mateus 6, 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão era cheio da glória de Deus. Salomão refletia a glória de Deus. O plano de Deus na vida de Salomão estava sendo bem sucedido até o momento da vida dele. Voltem comigo em 1 Reis. Agora o capítulo 11. Vejam o problema de Salomão. Reis 11, verso 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Verso 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Moabitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então nós vemos que os mesmos problemas de Israel e os nossos problemas hoje foram os problemas de Salomão. Se misturou com as mulheres estranhas. Acabou cometendo idolatria, adorando os deuses desses povos. Caiu. Foi vencido pelas seduções e os enganos e sofismas de Satanás. Agora,
em Neemias 25. Neemias 25. Nós vemos qual é a consequência de você se misturar com essas... Ou qual uma das primeiras consequências de você se misturar com essas mulheres estranhas. Neemias... Na verdade, Neemias 13. Neemias não tem capítulo 25. O verso 25. O verso 23 que nós vamos ler. Neemias 13. Neemias 13, verso 23. Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E veja só a consequência desses casamentos proibidos. Os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Ou seja, os filhos se esqueceram da língua dos judeus, dos antigos marcos, das antigas veredas, né? Das doutrinas, dos pilares, dos fundamentos da nossa fé, por causa dessa união com os moabitas, os amonitas e os asdoditas, essas mulheres, essas igrejas estranhas, essas igrejas caídas. Agora, se no princípio o plano de Deus era que nós refletíssemos a glória dele, e que por essas coisas da vida nós acabamos caindo e nos misturando com essas mulheres, com essa idolatria toda, da mesma forma que fez Salomão. Vocês acham que Deus não ia providenciar um plano de resgate para restaurar em nós a imagem e semelhança dele? Porque essa é o grande conflito. O grande conflito não é nada mais, nada menos do que Satanás acusando Deus de que é impossível cumprir a lei de Deus, e Deus montando um plano de resgate através de Cristo, mostrando que é possível sim obedecer à lei de Deus. E eu digo, através do sangue de Cristo, o sangue de Cristo tem poder não só para perdoar os nossos pecados, mas para fazermos vencedores do pecado a cada dia. Se nós não nos agarramos nessa promessa de que é possível vencer o pecado todos os dias, certamente nós vamos cair em pecado todos os dias. Seja por ato, ação ou palavra. Seja por ato, pensamento ou palavra. Veja no livro de Romanos, para nós começarmos a trazer essa mensagem ao encerramento. Eu quero mostrar para vocês, nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 3. Eu quero mostrar como que Deus vai restaurar em nós a glória dele. Esse é o objetivo de nós recebermos a primeira mensagem angélica. Temer a Deus e dar-lhe glória. De que forma nós vamos dar glória a Deus? Deus tem que restaurar essa imagem em nós. Deus tem que restaurar essa glória em nós. Sozinhos nós não podemos fazer. Nós temos a nossa parte a cumprir, mas isso é um poder sobrenatural que Deus operará através do seu Espírito. Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus preparou um plano para nós, porque todos nós pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Deus nos preparou um plano para que essa glória voltasse a nós, para que mais uma vez nós possamos refletir a glória de Deus. Isso através da justiça de Deus, ou da justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? Capítulo 1, Romanos capítulo 1.
Ou de que forma nós descobrimos a justiça de Cristo? E de que forma a justiça de Cristo nos faz ou nos torna aptos a refletir a glória de Deus? Romanos 1,16, texto bem conhecido nosso. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Primeira coisa interessante, da onde que Paulo tira esse está escrito, o justo viverá pela fé? Abacuque 2, as duas tábuas aqui atrás de nós. O justo viverá pela fé. Ele diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, é poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, depois do grego. Por que primeiro do judeu, depois do grego? A casa de Deus é julgada. A igreja, a casa de Deus, a porta da graça se encerra para a casa de Deus primeiro. O julgamento vem primeiro para a casa. O juízo começa na casa de Deus. Primeiro os judeus, depois os gregos. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que significa isso? Poder de Deus para a salvação. Isso significa que o Evangelho de Cristo, ele tem poder não somente para nos salvar, mas para nos manter salvos. E de que forma nós nos mantemos salvos? Vencendo o pecado diariamente. Nos apartando da iniquidade diariamente. Somente assim a glória de Deus será refletida sobre nós. Temei a Deus e dá-lhe glória. 2 Coríntios, capítulo 3. Porque veja bem, e esse é um ponto muito importante. Por anos eu estava na igreja sempre sendo ensinado de que jamais nesse mundo seria possível nós refletirmos a glória de Deus. Ou seria possível. Lembra o caminho do santuário? Salmo 77 diz: teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então, você vai pelo primeiro compartimento, pátio, justificação. Segundo compartimento, santificação. Terceiro compartimento, glorificação. A igreja sempre me ensinou, me ensina até hoje, de que a glorificação só é possível quando? Quero ver se vocês... Quando Jesus voltar. Vocês não aprenderam assim também? Você só vai ser glorificado quando Cristo voltar. Eu descobri que isso é uma mentira. E a Bíblia nos mostra. E deixa eu perguntar para vocês, quando que o nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo? 22 de outubro de 1844. Vocês lembram aquele statement da senhora White que diz que muitos acompanharam pela fé e entraram no lugar santíssimo? Se eles entraram no lugar santíssimo, o que eles receberam? A glória de Deus. Veja em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, é possível ou não é possível, mesmo nesse mundo, nós refletirmos a glória de Deus? De acordo com a Bíblia, é possível. Refletimos a imagem de Deus de glória em glória. Somos transformados de glória em glória por essa mesma imagem. Veja no livro de Salmo 63. Salmo 63. Salmo 63. Verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Mais uma vez a madrugada aqui. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Onde não há água. Para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no
santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida e os meus lábios te louvarão. Então Davi pede para ver a glória de Deus, como ele viu no santuário. Ou seja, se nós entramos pela fé no lugar santíssimo, nós somos participantes dessa glória de Deus. Nós temos parte nessa glória de Deus. Agora, o que é essa glória de Deus? Vejam no Salmos capítulo 3. O que é a glória de Deus? E essa pergunta vai nos levar ao fim desse estudo. O que é a glória de Deus? Porque se nós temos que nos encher da glória de Deus, refletir a glória de Deus, o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Salmos 3, verso 3. Porque tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, Salmos 3 diz que a glória de Deus é o quê? O escudo. O que é o escudo que a Bíblia nos fala? Rapidinho comigo no livro de Efésios, capítulo 6. Verso 14. Efésios, capítulo 6. Verso 14, a Bíblia diz: Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomado sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, de acordo com a Bíblia, o escudo representa o quê? A fé. Sem fé é impossível agradar. O escudo da fé, ou a fé, ela nos torna aptos para que a glória de Deus, para que nós possamos ser participantes da glória de Deus. Esse é o primeiro requisito. Então, a glória de Deus, primeiro, ela vem através da fé. Tem que acreditar. Veja bem comigo. Se eu quero ser um engenheiro, mas se na minha mente eu só acredito que eu posso ser, ou que eu não consigo, deixa eu colocar em outras palavras. Se alguém quer ser um engenheiro um dia, ok? E aí o pai ou a mãe ou alguém diz: olha, meu filho, você nunca vai ser um engenheiro. Você vai chegar somente aí a ser um pedreiro. Obrigado, pedreiro. Se eu acredito, se eu acreditar nessa fala, será que um dia eu vou ser um engenheiro? Não. Se eu acreditar que eu só vou ser um pedreiro, eu só vou ser um pedreiro. Eu não vou conseguir chegar ao engenheiro. Da mesma forma, se nós acreditarmos que nós vamos vencer o pecado, que é impossível vencer o pecado. Você acha que um dia a gente vai vencer o pecado? Agora, se eu tenho fé que um dia eu posso chegar a ser um engenheiro, se eu tenho fé que um dia eu posso vencer o pecado e refletir a glória de Deus, quem sabe um dia isso aconteça. Então, o primeiro aspecto da glória de Deus é você ter fé. É um escudo contra os dardos do inimigo. Agora, o segundo aspecto está no livro de Êxodo, capítulo 28. Êxodo 28. Primeiro eu tenho que ter fé para me revestir dessa glória. Primeiro aspecto. Se eu não acreditar, é muito difícil. Se eu não acreditar que é impossível, se eu não acreditar que é possível vencer o pecado, eu jamais vencerei o pecado. Segundo aspecto, Êxodo 28, verso 2. E farás vestes sagradas, Arão, a teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração e quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo
e para que me administre o ofício sacerdotal. Então, as vestes são para glória e ornamento. O segundo requisito é nós andarmos nos princípios da reforma do vestiário, ou nos princípios da modéstia cristã. Porque nós somos representantes. Se nós queremos refletir a glória de Deus, nós temos que viver e nos vestir como Deus requer. Pela fé, forma do vestuário. 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. A Bíblia diz: porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, se eu quero refletir a glória de Deus, primeiro, tem que ser pela fé. Segundo, reforma do vestuário, princípios de modéstia cristão. Terceiro, reforma da saúde. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Essas são formas que nós vamos restaurando a glória de Deus na nossa vida, na nossa experiência. Quarto requisito. Fé, vestuário, alimentação, dieta. Quarto requisito. 2 Crônicas. Capítulo 5. Veja que os mesmos motivos que levaram o povo que levaram a glória de Deus a se afastar do povo, são os mesmos princípios que nós temos que restaurar em nossa vida. Fé, vestuário, alimentação. E agora 2 Crônicas 5, verso 13. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu com uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Qual o quarto requisito? Adoração, música. O correto uso da música, seja na adoração, seja no lar, seja na igreja, ou seja em casa. Se nós queremos refletir a glória de Deus, nós temos que escutar a música certa. A música que glorifica a Deus, não a música que rebaixa a Deus. Então, pela fé, somente através da fé, vestuário, alimentação, dieta, música. E agora? Salmos capítulo 29. Salmos 29. Verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, a glória de Deus, ela está associada ao nome de Deus. A glória de Deus e o nome de Deus é extremamente associado. Vejam comigo no livro de Êxodo, capítulo 33. Moisés diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Êxodo 33. Verso 18.
Êxodo 33, verso 18. A Bíblia diz: então ele disse, rogo-te que mostres a tua glória. Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Veja a resposta de Deus. Porém ele me disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. O que é a glória do Senhor? É o seu nome. O seu nome. O que é o nome do Senhor? É o seu. É a sua glória, mas é o seu caráter. Em outras palavras, se nós queremos ser cobertos pela glória de Deus, nós vamos ser cobertos pelo quê? Pelo caráter. Nós temos que ser cobertos pelo caráter de Deus. O caráter de Deus tem que estar dentro da nossa mente e no nosso coração. Somente assim nós poderemos dar glória a Deus. Okay? Temei a Deus e dar-lhe glórias. Isaías 42. Quatro últimos textos. Isaías 42. Verso 8. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória. Pois a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Então, mais uma vez, o nome do Senhor é a glória do Senhor. Temer a Deus e dar-lhe glória. Se nós queremos dar glória a Deus, nós temos que, como nós vimos, pela fé, reformar vestuário, alimentação, estilo de música e receber o nome de Deus, que é o caráter de Deus, porque o caráter de Deus é a glória de Deus. Tudo isso tem que ser restaurado. Lembram que no princípio Deus criou o homem, a imagem e a sua semelhança, encheu o homem com a sua glória, como nós vimos. Mas nós caímos e agora Deus quer restaurar isso na nossa vida, quer nos dar de volta. Por isso que a última mensagem, o anjo de Apocalipse 18 desce do céu e enche a terra com a sua glória. Que glória é essa? Que o anjo enche a terra com essa glória, com essa luz. Que glória é essa? Você nunca se perguntou isso? Que glória é essa que enche a terra? Jesus disse, e esse evangelho será pregado em testemunho a todas as nações. Sabe, por muitos anos eu pensei que o evangelho tinha que ser proclamado a todas as nações. E aí então virá o fim. Não. O evangelho tem que ser pregado em testemunho, tem que ser vivido. Então virá o fim. Jesus não veio ainda, porque ele não encontrou ainda um grupo vivendo o evangelho. Enquanto nós não vivermos o evangelho, enquanto nós não recebermos essa glória, e somente recebendo a glória que a gente pode encher a terra com a glória de Deus, então nunca virá o fim. Mas não se engane, porque eu acredito que existe uma geração especial que está aprendendo essa lição. Eu oro para que eu e você façamos parte dessa geração, porque tempo virá em que o mundo será coberto, ou será, a terra ficará cheia da glória de Deus. Da onde vem essa glória? Da onde que vem a glória de Deus? Vejam comigo no livro de Ezequiel. Nós vamos a Ezequiel, depois Colossenses, e aí nós encerramos. Ezequiel 43. Ezequiel 43, verso 1. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Da onde que vem a glória de Deus? Do Oriente.
rumores do Oriente e do Norte. De onde vem o selo de Deus? Do Oriente também. Apocalipse 7 você pode ver isso. Então a glória de Deus vem do Oriente, isso é muito significativo para nós. Meu texto, eu preciso ir em Apocalipse antes. Apocalipse 10, verso 7. Antes de nós encerrarmos em Colossenses. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Nós vamos ver que esse segredo de Deus, ou que o mistério de Deus, é a glória de Deus restaurada no Senhor. Isso está em Colossenses, capítulo 1. Meu último texto, Colossenses, capítulo 1. O mistério de Deus se cumpre. E é somente isso que Cristo está esperando. Cristo está esperando que o mistério de Deus se cumpra, para que Ele possa voltar. Que mistério é esse que precisa se cumprir? Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses 1, verso 26. A Bíblia diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério. E veja para quem que é essa mensagem. Verso 2, capítulo 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Filadélfia, Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Ou seja, essa mensagem é para nós, laodiceanos. O mistério de Deus vai se cumprir com a igreja mais patética das 7. A mais patética de todas, Laodiceia. É dali que Deus tira esse grupo que reflete a sua glória e que ilumina a terra com a sua glória. Que eu e você possamos fazer planos para fazer parte desse grupo. No próximo estudo nós vamos ver a continuação da primeira mensagem. Nós vimos temer a Deus e dar-lhe glória. Aprendemos como temer a Deus e como dar glória a Deus. Mas nós vamos ver que a mensagem diz: porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes de todas as águas. Nosso Pai Celestial, nós agradecemos porque o Senhor preparou um plano, Pai, de resgate para cada um de nós. Mesmo que somente uma alma, Pai, ou mesmo que o Senhor precisasse morrer por somente uma alma, o Senhor faria, Pai. Nós agradecemos que o Teu sangue tem poder, não só para nos perdoar os nossos pecados, mas para nos fazer vitoriosos a cada dia. Que essa promessa, Pai, de recebermos a Tua glória e refletirmos a Tua glória possa se cumprir na nossa vida. E que os gentios, e os nossos irmãos, os nossos familiares possam ver Cristo em nós. E que isso seja uma esperança para eles, Pai. E assim o mistério de Deus se cumpra e o Senhor venha logo nos buscar. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus.